O meu ex ficou com ciúmes de mim por conta de uma festa que a gente foi e ele tatuou na minha região íntima. Eu tive um ex que a gente namorou por 1 ano e meio e ele era tatuador e ele era bem ciumento no nível assim, não era um ciúme saudável, era um ciúme possessivo. E na época eu demorei bastante pra entender que ele era abusivo, que ele era possessivo. Eu achava que aquilo era só intensidade porque ele me amava demais. Que mulher que nunca passou por isso? E teve um dia que a gente foi pra uma festa. Eu super me arrumei pra essa festa, mas eu não fui com nada curto, nada decotado. Não que se eu tivesse assim, justificaria a atitude dele. E nesse dia ele até me elogiou, mas assim, depois que eu fui entender que aquilo não era elogio, sabe? Já era carregado de um sentimento de possessividade, de vingança. E durante a festa, eu comecei a perceber que ele estava me tratando diferente. Ele me puxava muito para perto dele, ficava muito agarrado comigo. Ele agia assim como se todo mundo estivesse me olhando, me desejando. E quanto mais eu chamava a atenção das pessoas, mesmo sem querer, eu percebia que o jeito dele mudava mais, ele ficava mais estressado, mais irritado. E era uma festa que eu achei que ia ser normal. O meu ex-namorado, na época era namorado, tatuou na minha região íntima por ciúmes. E ele era tatuador. E a gente foi para uma festa e eu percebia que ele estava muito incomodado com... Assim, eu via os olhares atravessados dele, assim, de muita possessividade, de muita raiva, de desejo de vingança. Eu só sei que naquele dia eu senti um frio na barriga. Sabe aquele frio na barriga de sensação de que algo não vai dar bom? Eu não sei se você já teve alguma premonição, assim, não sei se é assim que eu posso chamar, mas eu sentia isso. Eu bebi algumas, né, a gente tava numa festa, não bebi muito, mas bebi o suficiente pra ficar alegrinha, mais soltinha e tal. E no caminho pra casa a gente ficou um silêncio avassalador no carro. Só que o que eu pensava? Que a gente ia chegar em casa, ele ia brigar, ia discutir por ciúmes, mas eu não imaginava que ele ia fazer o que ele fez. Quando eu cheguei na casa dele, né, eu tava meio tonta e eu fui querer beber água e ele falou que ele mesmo pegava água pra mim e eu não sabia que aquela água ia causar um estrago na minha vida. O meu ex tatuou na minha região íntima por ciúmes. E aí a gente chegou, eu falei que ia beber água, ele se ofereceu de pegar o copo de água pra mim e eu não imaginava o que estava por vir depois daquele copo de água que ele me deu. Ele colocou a água numa boa, nem parecia que tava com aquela raiva toda de mim na balada. E ele falou que eu precisava me hidratar. E eu tomei a água. Gente, eu tava com ele há mais de 1 ano. E ele nunca tinha feito nada. Só que depois que eu tomei aquela água, eu comecei a me sentir muito estranha. Meu corpo simplesmente não respondia direito, eu fui ficando tonta e me deu um apagão. Eu tava com uma sensação de que eu estava ali, eu tava meio ciente do que estava acontecendo, mas eu não conseguia reagir. E aí que quando ele percebeu que eu tava completamente tonta, né? Ele começou a me xingar, que eu fiz isso aquilo pra provocar, que todo mundo na festa tava me olhando. E em meio àquela situação eu queria levantar, queria ir embora, queria fugir dali, porque eu tava com... Mesmo meio inconsciente, eu tava com um pressentimento muito ruim. E eu só lembro... a cena assim, tipo, de ele sentado na cadeira com uma luz forte em cima ali, né, da minha região, e uma mistura de dor com inconsciência. E no outro dia, quando eu tava consciente, eu acordei, eu fui até o banheiro e quando eu olhei pra minha região íntima, tava tatuado bem assim: eu sou puta. Eu me lembro de me olhar no espelho e me sentir estuprada. Porque ele mexeu na minha região íntima sem meu consentimento e ainda deixou uma marca para a vida toda. E o pior, ele agiu como se nada tivesse acontecido, como se ele tivesse feito aquilo porque eu realmente merecia. Mesmo que eu tivesse me exibindo, que não era o caso, ele não tinha o direito de fazer isso no meu corpo. Eu me culpei muito por ter ido bem arrumada para a festa, eu me culpei por ter bebido, mas hoje eu reconheço que nada disso foi culpa minha e graças a Deus eu me libertei desse cara da minha vida.
Não foi um processo fácil para eu me libertar dele. Ele me perseguia, mas eu finalmente consegui. Porém, eu tenho aqui a marca de dor e de sofrimento.